Na verdade, essa competência é uma competência inata e o que ela pode estar é adormecida, tá? E que a gente pode acordá-la. Diga-se de passagem, esse é um dos objetivos de professores, né? Acordar hoje essa criatividade, tá? Favorecer, então, que a pessoa tenha uma atitude mais aberta, uma atitude mais flexível perante o mundo. Tá? Pessoas pouco criativas são pessoas pouco flexíveis. Então, essa atitude, né, do ser mais criativo, ela é percebida em 3 campos. Tá? Campo da emoção, dos sentidos e da mente. E o que é o campo da emoção? No que se baseia isto? Tá? Na aceitação do diferente, na aceitação do novo. Dos sentidos. Tá? Normalmente é condicionada a nossa rotina. Libertar os sentidos é melhorar a nossa percepção, dar vazão maior para a nossa criança interior, né? É poder brincar, né? Experimentar as coisas. E a abertura da mente é a gente se livrar um pouco mais desse raciocínio linear, desse raciocínio lógico, dessa espera de respostas prontas, para se ligar muito mais à fantasia, à imaginação. Então, e o que são as pessoas criativas? São pessoas, então, que elas têm uma grande fluência de ideias, uma grande quantidade de ideias, tá? Ideias originais, ideias diferentes, e uma série de atributos de atitude, de comportamento, que inclui desde motivação até alguns traços aí de personalidade. 3 traços citados aqui, né? O primeiro deles, a perseverança, que foi característica que foi salientada aí por 710 inventores, numa pesquisa nos Estados Unidos, como a principal delas. É preciso ter perseverança. Né? Então, uma ideia não deu certo, não consegui resolver o problema com aquela ideia, então eu tenho outra ideia, e outra ideia. Né? Não existe nada mais perigoso no mundo do que uma pessoa que tenha uma ideia apenas. Particularmente, eu acho que a gente tem que ter várias. E uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos sobre a questão de ideia é que se você dá uma ideia para um grupo, você deu. O verbo é dar. Deu, está dado. Né? Não tem muito o que fazer depois que você deu. O que acontece é que as pessoas dão ideias e elas vão agarradas com as suas ideias. Elas não se desprendem das suas ideias. Elas acham que a sua ideia é a melhor. Consequentemente, elas ficam defendendo aquele ponto de vista. Ora, a gente deve estar sempre aberto, né? Então, o que é a criatividade? É uma atitude mais aberta perante o mundo. A minha ideia pode não ser tão boa. Eu tenho que estar aberto para isso. Tem que estar aberto a que a ideia do meu colega na sala de reuniões, ou com o meu colega que trabalha no outro setor, dê uma ideia que é muito mais interessante que a minha. Então, a gente tem que estar pronto para desagarrar-nos das nossas ideias e abraçarmos outra que a gente acha mais interessante. Tá? Na hora de votar em ideias, as pessoas, cada um vota na sua. Pô, gente, mas só se a sua for realmente melhor, mas os outros não estão votando nela, então talvez não seja melhor. Qual é a melhor ideia de todas as ideias? Então, se a gente dá ideias para a nossa equipe de trabalho, para o nosso grupo, para os nossos setores, né, deve ser recebido nesse espírito de que eu dei. A ideia agora é de todos. Até porque uma ideia que ela possa parecer não tão boa, uma ideia que eu dei que não é tão eficiente, agregada, associada à ideia do meu colega que está do lado, associada a algum outro evento, alguma outra situação, ela pode ser aquela ideia que todos nós estamos esperando, aquela ideia que nós estamos querendo. É tão desejada ideia única que vai transformar o nosso processo ou o nosso produto. A outra é entusiasmo. Entusiasmo é fundamental. Entusiasmo, né? Acreditar, tá? Defender a sua ideia, defender as ideias, mas lembrando que é não estar agarrado nela. Tá? Esse é um traço importante? Sim, porque pessoas entusiasmadas, elas se dedicam muito mais.
Lembra que a gente está falando o nosso objetivo é chegar lá nas inovações. A gente está nas ideias ainda. Tá? Para uma ideia, ela seguir todo aquele caminho que o professor Hélio falou o encontro passado, para chegar efetivamente lá na inovação, esse caminho é longo. Então, eu tenho que sim estar entusiasmado, eu tenho que estar extremamente dedicado para fazer aquilo funcionar. Tá? E coragem. Tá? Coragem é fundamental. Tá? Coragem, por quê? Porque as pessoas vão dizer tudo aquilo, aquelas frases que a gente viu agora há pouco. Ah, a gente não faz outra coisa, aqui sempre foi feito desse jeito, isso tem que continuar sendo assim. Coragem, porque as pessoas, a maior parte das pessoas, não te olha feliz quando você tem uma ideia. Porque ideias normalmente dão trabalho. Né? As pessoas vão ter que trabalhar para fazer aquilo funcionar, elas vão ter que sair das suas acomodações. Então as pessoas não ficam felizes. Elas querem, a maior parte das pessoas quer manter o seu status quo. Tá? Então, coragem para se apresentar, coragem para dizer uma coisa diferente, para propor algo absolutamente novo. Então, pessoas que dão ideias, pessoas criativas, têm que ser pessoas aí extremamente corajosas. Espero que todos vocês sejam pessoas aí de coragem, já que a ideia é estarmos trabalhando com gestão de inovação, com processos de inovação. Tem bloqueios, então? Né? Tem. Tá? E eu falei anteriormente dos bloqueios da organização. Vou comentar aqui para vocês agora os bloqueios pessoais. Tá? Que bloqueios, então, são esses? Primeiro, são a questão dos medos. De se expor, de usar, de transgredir, de errar. Né? A gente tem medo de sair do que a gente sabe fazer normalmente. Sobre medo, faço um parênteses aqui, né? Eu não quero ver essa gravação no YouTube. Quem que gosta de se expor? Né? Ainda mais com gravação. Fica registrado para posteridade. Né? Todos temos esses medos. Né? A grande questão em termos de medo é... Medo tudo bem ter, né? Mas a grande questão é não deixar que ele nos impeça de ir adiante. Ele nos prenda em alguma situação. Tá? Termos medo é saudável, é muito bom, né? Desde que ele não nos acorrente. Polarização. Pessoas que consideram apenas uma parte da informação que recebe. Vocês conhecem alguém nessa situação? Eu conheço. Gente que se atém a um pedaço da informação, não ouve o restante e aí termina todo o diálogo. Tá? Rigidez, que é a questão da inflexibilidade. Tá? A gente tem que estar pronto para mudar pontos de vista também. Tá? Quem diz que a gente sabe tudo? Tá? Eu conheço alguns doutores que acham que... Né, sabem tudo, não há nada mais para aprender. A gente tem que ter aí uma flexibilidade de saber que não se temos todo o conhecimento. Eu sou doutora? Eu sou doutora numa área e eu acho que eu não sei tudo daquela área que eu fiz meu doutorado. Tá? Então, há muitos pontos de vista diferentes dos meus que podem ser melhores do que os meus. Outra questão é egocentrismo. Tá? A pessoa só pensa, só enxerga fatos e situações na forma como isso afeta ela mesma. A professora Márcia Lídia, né, orientadora educacional do Departamento de Eletrônica, ela me veio com uma palavra nova outro dia, que é a palavra de ordem da atualidade, para os jovens principalmente. Né? Ela veio com a palavra umbigocracia, quer dizer, eu só faço coisas, só ordeno, analiso, ajo de acordo com as minhas próprias necessidades, isto é, com o meu umbigo. Parcialismo. Analisar algumas partes apenas de uma situação. Normalmente as partes que interessam e que trazem um resultado positivo para si mesmo. Tá? Opiniões sem respaldo, questão do achismo. Tá?
se a gente não tem muito conhecimento sobre uma determinada área, talvez o mais interessante seja a gente realmente ficar quieto sobre ela e ouvir, né, as opiniões dos colegas. Temos alguma dificuldade desse tipo aqui na instituição? Nem para pensar. Como são as nossas reuniões? Semana passada, um colega meu dizia que ele não gostava nem um pouco de participar de algumas reuniões. E eu falei para ele, mas o problema não é a reunião, não é não gostar da reunião. É que normalmente a gente tem reuniões em que as pessoas ficam, né, delegam para determinadas comissões pesquisarem, né, se respaldarem nas decisões. Quando essas decisões chegam em algumas comissões, as pessoas ficam com um achismo. Ah, mas eu acho que isso é melhor, aquela outra situação. E muitas vezes nós temos reuniões, eu percebo isso, em que se fica tratando de coisas que não são o de interesse imediato, não são o que é mais importante para ser resolvido, né? E depois, nos últimos 5 minutos, é que se tenta resolver. Então, o problema não é, muitas vezes, as nossas reuniões, né? Como elas são conduzidas de uma forma mais objetiva, mais clara e inclusive com algumas ferramentas que a gente vai estar citando e comentando, algumas ferramentas da criatividade, elas podem ser utilizadas, empregadas, para a gente tornar essas reuniões também mais efetivas. Fixação em determinado tempo. Aquele exemplo que eu dei. O tempo do técnico era melhor. A gente trabalhava assim. Tá? Na verdade, esquecer isso. Passou. A gente tem que estar analisando as condições do presente e trabalhando para o futuro ser o melhor. Pensamentos contrários, pessoas sempre do contra. Eu, particularmente, sou do contra, principalmente quando todas as pessoas têm a mesma opinião sobre alguma coisa. Se eu percebo que todas as pessoas estão concordando, eu prefiro fazer um pouco o advogado do diabo. Acho extremamente ineficiente se todos concordam. Se todos estão concordando com alguma coisa, a coisa não está crescendo, não. A coisa está estagnada. Para ter inovação, criatividade, para a gente estar podendo atuar e melhorando, as opiniões têm que ser contrárias também. Não exatamente contrárias, mas elas devem ser, pelo menos, diferentes. Né? São as opiniões diferentes que vão agregar. Então, se todas as pessoas pensam igualzinha, eu vejo isso como um grande problema, gente. Tá? E daí eu aconselho a ser do contra. Tá? Até para poder verificar as outras possibilidades. Aonde que a gente pode, então, fazer diferente. Arrogância e presunção, né? Sem comentários. E a questão da insegurança, a questão do medo de que se a minha ideia ela vai ser aceita, se eu posso ser mais criativo ou menos criativo. Né? Tem a ver também, então, com aquela questão dos medos. Né? Por quê? Uma série de questões para vocês pensarem aqui. Por que lemos sempre a mesma revista? Seja ela técnica ou não. Por que lemos apenas o jornal que assinamos? Seja papel, seja via internet. Né? Sempre leio a Folha online. Por que acessamos sempre as mesmas homepages? Sempre estou ligada naquele blog. O mesmo telejornal. Porque usamos basicamente a mesma cor de roupa. Por que sentamos sempre na mesma cadeira nas reuniões? Por que sentamos sempre do lado da mesma pessoa?